Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. O livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 em diante, história de Israel, seu encontro com Jesus, também fala da mulher do curso de sangue. Nós vamos aprender um pouco dessa palavra nesta noite. Eu já tenho falado aqui algumas vezes nessa palavra, mas hoje quero falar de uma forma mais abrangente. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhes tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais?
A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo o espírito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse que eles dessem de comer. Amém? Louvado o nome do Senhor. Por nós, Jesus estava, digamos assim, no começo do seu ministério, e alguns sinais, algumas maravilhas já vinha fazendo, e a sua fama já estava se espalhando por todos os territórios do Pai, e já ia longe a sua notícia dos seus feitos. Ele acabava de sair da cidade de Gadara, onde havia curado um homem possesso de demônio, que havia saído uma legião. E ele pega o barco e volta para Cafarnaum. Cafarnaum é uma aldeia que dava o nome do profeta Naum. Então, esse nome de Cafarnaum era uma aldeia. Mas não era assim tão pobre, tão despejada, por ser uma aldeia de pescadores. Pois ali estava Pedro, Tiago, João, que eram os pescadores daquela comarca. Né? Não era um vilarejo assim tão pobre, porque havia coletoria, né? E a sinagoga, e o quartel, porque tinha um centurião também. Tendo centurião, só de soldado tinha 100 pessoas, né? Tinha 100 pessoas. E as famílias daqueles soldados já faziam uma comunidade, né? Então, onde Jesus foi morar, não era uma cidade assim tão pequena, né? Apesar de ter saído de uma cidade bem menor, bem pequena, né? Nazaré era apenas um vilarejo pequeno, né? E ele havia saído de Nazaré e estava em Cafarnaum. Segundo a história diz que a casa de Pedro em Cafarnaum era para Jesus uma base do Evangelho, né? De lançar o Evangelho para as outras cidades. Pedro era ali o ponto principal onde Jesus ficava, né? Segundo a história diz que a casa de Pedro era para ele como se fosse uma sede. Dali ele saía para as outras cidades, né? A história diz, aqui a palavra de Deus diz que quando ele saiu de Gadara, o rapaz que havia sido endemoniado, que sido curado, rogava para que ele deixasse o rapaz seguir a ele. E ele disse: não, você volta para a sua casa, para os seus, e anuncia a eles que grandes coisas o Senhor fez por ti, e grande misericórdia o Senhor teve de ti. E o rapaz saiu com grande alegria. A Bíblia diz aqui que ele anunciava em Decápolis. Isso quer dizer que ele não era conhecido só em Gadara e em Gerasa, porque havia essas duas cidades que ele fazia o intercâmbio. Quando procuravam ele em Gerasa, ele estava em Gadara.
Quando tinha notícia que ele estava em Gadara, eles queriam pegar ele, fugia e encontravam ele em Gerasa, que estava nessa questão. Mas isso quer dizer que ele conhecia tanto as outras cidades, como as outras cidades conheciam ele. Porque a Bíblia diz aqui que ele saiu e anunciava isso em Decápolis, quer dizer, em todas as cidades, que era um conjunto de 10 cidades. Né? E ele anunciava em todas essas cidades, e o povo muito se alegrava com o que ele falava, o seu testemunho, da sua libertação. Mas voltando aqui à história de Jairo, quando a Bíblia diz aqui que Jesus estava junto do mar, a multidão que veio me encontrar no mar não deixou nem que ele pisasse na areia. A história diz que Jesus estava com água no joelho, desce do barco e fica dentro d'água. Não consegue chegar na areia, que a multidão não deixava, apertando com ele. Aí este homem, chamado Jairo, era o principal da sinagoga, era como se fosse, digamos, o príncipe da sinagoga. Quando se fala de principal, ou príncipe de sinagoga, para eles naquela época era um sinônimo de riqueza, de poder, de, como se diz, de gente fina, né? Então, tanto que quando Jesus falou para eles acerca de João, ele diz: o que foi que vocês foram ver lá no Jordão, no deserto? Vocês foram ver alguém vestido de linho fino, alguém bem trajados? Se vocês quisessem ver estas pessoas assim, vocês teriam ido para os palácios, porque lá que é onde eles estão, são os grampinos, Mas vocês foram ver lá no deserto. Eu digo a vocês que vocês foram ver mais do que um profeta, porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, a não ser aquele que se torna como uma criança, e se torne maior no reino dos céus. Louvado o nome do Senhor. Então, este príncipe da sinagoga, chamado Jairo, que na cidade de Cafarnaum tinha esta sinagoga, e Jairo era o príncipe desta sinagoga, era o principal. E quando Jesus ainda estava no meio, ou seja, ainda dentro d'água, apertado pela multidão, aí houve-se um grito. Eis que, então, quando se fala de eis que, estava dizendo que alguma coisa importante estava acontecendo ali naquele lugar, naquele momento. E isso tirou a atenção do povo de Jesus e foca em Jairo. Sabe por quê? Porque Jairo, como príncipe da sinagoga, jamais se aproximava de Jesus. Ninguém nunca ia ver um príncipe da sinagoga se aproximar de Jesus, a não ser que Jesus se aproximasse dele para dialogar com ele. Mas ele vinha a Jesus, algo estranho estava acontecendo. E foi o que aconteceu com Jairo. Quando disseram: eis que vem aí o Jairo, aí todo mundo parou para olhar, porque era uma pessoa de suma importância na cidade, uma das autoridades, de só mais do que ele, só as autoridades romanas, mas além dele, só os romanos, e menos do que ele, eram todos da cidade. Ele era o maior da cidade, era como se fosse um juiz, príncipe da sinagoga, como se fosse um juiz, podia julgar o povo. Quando disseram que ele vinha chegando, aí todo mundo parou. E veio com ele também os seus
arautos, né, os seus segurança, e a segurança vai na frente, abrindo ala para que ele passe até chegar a Jesus, né? Então houve esta pausa, o povo parou por causa de Jairo, para ver o que estava acontecendo. Jairo está aqui, o que está acontecendo? Então foi algo espantoso, e ele foi passando até chegar onde estava Jesus, e a Bíblia diz aqui que ele não chegou e parou para conversar com Jesus. A Bíblia diz aqui que ele se jogou nos pés de Jesus dentro da água. Aleluia. Porque assim, se prostrou, e se prostrou no original quer dizer se jogou, e ele se jogou nos pés de Jesus, ainda dentro d'água. Ele não quis saber se estava com uma roupa finíssima, de boa qualidade, bem trajado, bem vestido, ou se era ainda o principal da sinagoga. Ele não quis saber, porque agora não estava ali diante de Jesus apenas um principal da sinagoga, estava um pai que a sua filha estava quase morrendo, e ele então quebrou todo o protocolo e foi falar com Jesus da forma como ele estava. Ele não quis saber aonde estava, se jogou nos pés de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Agora, o que é bem interessante é que ele disse: eu rogo que tu vá lá e tu toque nela com as tuas mãos. Aleluia. Sabe o que é isso? É que ele já sabia que as mãos de Jesus, aonde ele tocava, acontecia maravilha. Aleluia. Ele já tinha informação, já sabia disso, porque a fama já estava espalhada por todo o território. Então ele já sabendo disso, ele diz: vai lá e toca nela com as tuas mãos, para que viva. Aleluia. Para que ela seja curada e viva. Ele sabia do poder que tinha nas mãos de Jesus. Agora, enquanto ele rogava que Jesus fosse lá e tocasse com as suas mãos nela, uma mulher no meio da multidão só apenas pensava consigo mesmo: eu não quero nem que ele me veja, eu só quero tocar nas suas vestes. Aleluia. Esta ainda foi mais além, né? Ainda foi mais ainda. E ela disse: eu não quero nem que ele me veja, nem que alguém me veja aqui, que ele venha tocar em mim, eu apenas tocar nas suas vestes, eu já serei curado. Louvado o nome do Senhor. Então, é algo assim extraordinário, né? Extraordinário. Agora, o que é interessante é quando alguém chegou e disse para ele: não incomode mais o mestre. No original, quer dizer que ele se dirige, aquela pessoa se dirige só para Jairo e fala bem baixinho para Jairo, para não incomodar o mestre, falando só para Jairo, para ninguém mais saber, só ele podia saber que a sua filha estava morta. Aquela pessoa veio e falou para ele bem baixinho, só para ele, mas Jesus lá estava escutando. Aleluia. Sabe aquele gemido na tua alma, aquele momento que está só sussurrando, você não quer nem que as outras pessoas escutem e ouçam o que você está querendo falar. Aí Jesus está te ouvindo e está te entendendo. Louvado o nome do Senhor. Em meio ao silêncio, o Senhor está ouvindo a tua voz. Louvado o nome do Senhor. Ela ecoa nos seus ouvidos, pois Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Sabe as nossas necessidades. Glória ao nome do Senhor. O salmista diz no Salmo 103 que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó.
Quer dizer, Ele não vai jogar sobre nós algo que nós não podemos suportar. Ele dá na medida da sua fé, da sua capacidade. Pois Ele não chamou nenhum capacitado. Ele não procurou os capacitados, os preparados, os prontos. Ele chamou todos despreparados, desconhecidos, sem conhecimento, menosprezados até, para o capacitar e fazer ministro seu. Louvado o nome do Senhor. Isaías diz também que ele levanta do pó da cinza e coloca em lugar de príncipe. Louvado o nome do Senhor. Dá força ao que não tem nenhum vigor, e dá coragem ao desencorajado. Aleluia. Quando alguém falou isso nos ouvidos de Jairo, bem baixinho, só para ele entender o que estava acontecendo, que a Bíblia diz que ele não incomodasse mais o mestre, falou isso bem baixinho nos seus ouvidos. Jesus estava vendo. E Jesus falou para ele de uma forma assim bem alta, não foi baixinho não. Ele estava ouvindo o rapaz falar baixinho, mas Jesus falou de forma bem alta mesmo. Jairo, como se Jesus dissesse: o que está acontecendo contigo? Não temas, crê somente, a tua filha vive. Louvado o nome do Senhor. Não temas, porque Jesus conhece a estrutura. Naquele momento, quando ele ouviu aqui no seu ouvido alguém dizendo que a sua filha estava morta, aí Jesus viu um homem desmoronando, um príncipe da sinagoga, rico, poder, autoridade, mas estava ali desmoronando, porque primeiro ele caiu nos pés de Jesus. Certamente ele estava todo molhado, e ainda com essa notícia acabou com o homem. Segundo a história diz que era tudo que ele não queria ver, era a sua filha morta quando ele chegasse em casa. Por isso ele pedia a Jesus que fosse logo, o mais rápido que pudesse, para chegar lá enquanto ela não morresse. Mas naquele momento, ele tentando tirar Jesus de dentro da água, para levar para a sua casa, tentando puxar Jesus. Agora dali para frente, ele não estava mais tentando levar Jesus. Jesus é que estava levando ele. Até enquanto nós podemos seguir, a gente vai com as nossas forças. Mas quando não dá mais, pode deixar que Jesus leve. Pode ter certeza que Jesus vai te levar. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Ajudado a ele levar a cruz até o Gólgota. Mas quantos têm a sua fé embasada em Cristo e ele ajudando a você levar a sua cruz? Louvado o nome do Senhor. A sua fé em Cristo faz com que ele lhe ajude a conduzir a sua cruz. Porque ele diz assim: tome todo dia a sua cruz e siga-me. Todo dia. Negue-se a si mesmo. Todo dia, diz todo dia. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: olha, não siga outro, não queira ir só, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo: se você me seguir, você jamais vai poder desprezar a sua cruz, você não vai voltar. Ele está dizendo: eu vou
sempre está perto de ti para te ajudar debaixo da cruz. Louvar o nome do Senhor. Aí Jesus, levando Jairo agora. Aí quando de repente, ele para no meio da multidão. Para e fica ali procurando. O que é, mestre? O que está acontecendo? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Oh, Senhor. Tanta gente que aperta, e a multidão, como se eu estivesse dizendo, quase não deixa tu sair de dentro d'água, te apertando. Tu ainda diz que alguém te tocou? Alguém me tocou com fé. Aleluia. Alguém me tocou com fé. Aleluia. Pois eu senti sair do meu corpo virtude para curar. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher, 12 anos, sofrendo, gastando tudo que tinha. É ruim, né? É ruim. Você gastar tudo que tem com doença e não ver aquela doença ser curada, aquele remédio não encontrado. Parece que você só vai para o médico errado, nunca o camarada certo, não, o remédio certo para aquela doença, para combater aquele mal. E cada dia a esperança vai fugindo. Cada dia a esperança vai diminuindo. E gastando tudo, dificuldades. E quando de repente ela teve a notícia que Jesus de Nazaré estava agora em Cafarnaum e ele estava fazendo milagre, aonde ele passava ele fazia milagre. Aleluia. E ele mesmo dizia: se não houver sinais de maravilha, o povo não vão crer. Glória a Deus. Então ela vem escondida no meio da multidão. Nós podemos tirar algumas coisas sobre este assunto. Ela veio se escondendo no meio da multidão. Sabe por quê? Ela não queria que alguém visse ela. Ela não queria ser vista por alguém. Porque pela sociedade da época, que era cheia de contradição, se eles vissem ela ali naquele momento, na situação como ela estava, ela podia ser apedrejada. Ela estava numa condição que não podia tocar em nenhum homem. Aquele momento, aquela época, o homem era uma coisa assim tão intocável, né? Que dá para a gente considerar como se fosse uma época machista, né? O homem era, né? Parece que a mulher era a sola do sapato do pé do homem. Então, se ela tocasse no homem, o homem tornava-se imundo e ficava por muitos dias isolado da sociedade. O homem que a tocasse tinha que ser isolado da sociedade por muitos dias até ser purificado. Que coisa mais, né, contraditória. Né? E agora o medo que ela tinha era tocar em Jesus, porque era um homem. Mas ela sabia que se tocasse nele ia ser curada. Então ela teve que enfrentar a situação. Ela teve que enfrentar muitas dificuldades. E uma delas era essa coisa: quebrar mais um protocolo e chegar para Jesus. Agora, o que nos chama a atenção é ela ter chegado no meio da multidão, pegou nas vestes de Jesus e ninguém viu.
Ninguém viu, só Jesus sentiu. Mas sabe por que ninguém viu? Porque todos estavam focados em Jesus. Estava todo mundo olhando para Jesus, querendo ouvir alguma coisa dele, ou pegar também nas suas vestes, ou ser tocado por ele. Aquele que Jesus tocasse as suas mãos era uma bênção. Então estava todo mundo querendo que o seu foco era Jesus. Então a mulher passou desapercebida no meio deles. O que nós tiramos com isso? É que enquanto estamos olhando para Jesus, não podemos ver defeito dos outros. Aleluia. Enquanto a gente está focado em Jesus, o defeito do irmão, da irmã, fica à parte. Você não percebe? Aleluia. E quando a gente tira o foco de Jesus, aí faz que nem Pedro fez, que estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, estava uma bênção. Quando ele tirou o olhar de Jesus, que olhou para as águas, afundou. Porque tirou o olhar de Jesus. Quando você tira o olhar de Jesus, você só vê pessoas igual a você, cheias de defeitos. Eu te falo. Ninguém percebeu que a mulher estava ali e era aquela mulher do fluxo de sangue, que era proibida estar no meio do povo. E a cidade de Cafarnaum não era tão grande. Todo mundo parece ser conhecido, conhecia uns aos outros. E ela passou desapercebida, tocou nos vestes de Jesus e foi curada. Louvado o nome do Senhor. Passou o episódio da mulher, foi curada, Jesus despediu ela se aproxima de Jesus, temendo e tremendo, com medo, como se dissesse, seja lá o que for, o que há de acontecer agora aconteça, mas eu vou ter que falar a verdade. Então ela vai lá na frente de Jesus e diz para ele, talvez esperando que fosse julgada, condenada, naquele momento já fosse ser apedrejada. Então ela disse logo, foi eu, Senhor, que te tocou. E não precisou de ela dizer para Jesus o que estava acontecendo com ela, porque Jesus já conhecia a sua vida. Louvado o nome do Senhor. Jesus já conhecia ela na cabeça, aos pés. Aí ele só disse para ela, a tua fé te salvou, vai e seja curada deste mal. Louvado o nome do Senhor. Eu imagino assim a decepção que aquele povo passou quando viu aquela mulher ali no meio deles e não foi condenada a nada. Jesus o despediu em paz para a sua casa. Aleluia. Ali foi outro protocolo quebrado no meio deles ali tinha príncipe de sinagoga, tinha autoridade judaica, ali tinha gente do templo, pessoas da sinagoga que vivia julgando as pessoas dessa forma, colocando em isolamento, que a maior raiva deles com Jesus, dessas autoridades judaicas lá, a culpa do templo, era que eles isolavam as pessoas, botavam lá no leprosário, botavam lá para o deserto. Aí Jesus parece que ia atrás dessas pessoas, trazia e colocava no meio da sociedade novamente, curava, o endemoniado ganhava sua casa de volta, o leproso voltava para sua família, aleluia. O cego passava a enxergar e andava no meio do povo, o aleijado andava no meio do povo agora, todo alegre, feliz, aleluia, glória a Deus, quebrando o protocolo de Davi, que quando Davi conquistou a cidade de Jebu, aí a cidade de Jebu estava lá cegos e aleijados na porta, que era um impedimento das pessoas entrarem para a invasão da cidade, não podia entrar. Se você, como o chefe do exército,
não podia passar por aquela porta, porque ali estavam cegos e aleijados servindo de barreira. Aí não podia passar por cima, era uma lei, né? Aí Davi, quando chegou ali para invadir a cidade, eles colocaram como pretexto aquele povo na porta da cidade, para eles não entrarem. Aí Davi chamou os seus capitães e disse: olha, os seus valentes, ali está o empecilho, mas qualquer um de vocês aí que se atrever, passar por cima deles ali, tomar a cidade, eu vou, como é que se diz, promover a vocês, promover tudinho, a capitão, a chefe de exército, disso, daquilo. Ora, uma multidão partiu para cima, passaram por cima dos aleijados, dos cegos, tomaram a cidade de Jebu, que antes era Jebu, porque quem tinha conquistado eram os jebuseus, né? Então era o nome da cidade de Jebu. Mas essa cidade de Jebu antes tinha sido a cidade de Salém. Lembra do episódio do rei de Salém, que aparece a Abraão, né? Apareceu Abraão quando Abraão volta da guerra com aqueles 5 reis. Aí apareceu este homem, o sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, né? E era rei de Salém, pois ele era o rei dessa cidade de Jebu, que posteriormente os jebuseus tomaram a cidade de Salém e deram o nome de Jebu. Aí quando Davi invade a cidade, consegue tomar a cidade, aí Davi muda o nome da cidade, de Jebu para Jerusalém. Jebu e Salém, aí deu o nome de Jerusalém. Aí esse protocolo, aí Davi, zangado, disse para os seus comandantes: de hoje em diante, nem cego e nem aleijado entra nessa cidade. Aí ficou esse decreto. Quando Jesus entra em Jericó, aonde é que o Bartimeu estava? Na porta, lá de fora da cidade. Não podia entrar. Tudo era do lado de fora. É lá no recanto. Aí Jesus chegou, curou Bartimeu, entrou na cidade, passou lá no tanque de Betesda, curou um aleijado, mandou para casa. Aí era recolocando a sociedade, quebrando os protocolos, e mandando para casa, mandando para o meio da sociedade. Os 10 leprosos chegam para ele: se tu quiser, tu pode curar nós. Eu quero, vocês já são curados. Aí saíram andando, aí tudo leproso, saíram andando. Quando de repente começaram a olhar, estavam tudo curados. Aí um parou e voltou. Aí, mestre, eu estou curado. Aí veio, adorou e agradeceu, né? E então Jesus disse: peraí, não era 10? Só você que veio? Só. E a Bíblia diz aqui que era um estrangeiro samaritano, do lado do nome do Senhor. Voltou e agradeceu ao Senhor e o adorou. Aí ele foi recolocado à sociedade. Era o que Jesus fazia, né? A sua missão era fazer isto, e ainda hoje ele faz no meio de nós, né? Limpa da lepra do pecado, tira do pó da cinza, tira da coxilha, tira da prisão, tira do meio do prostígio e coloca na sociedade. Coloca para ser servo seu. Louvado o nome do Senhor. Às vezes eu paro assim para meditar e começo a ver como Deus age de uma forma tão extraordinária e contrário à mente humana. Porque você pega uma pessoa marginal e joga no presídio, deles até no manicômio.
penitenciária, do caso do Zé Matuíno, cantor Zé Matuíno, né? Ele conta no seu testemunho, foi jogado numa penitenciária. A penitenciária dentro da cadeia é aquela cela que não tem direito à visita, ninguém vai lá visitar. A única pessoa que vai lá é a pessoa que vai levar comida, né, ou água para beber. Não tem zelador para aquele quarto, para aquela sala, para aquele banheiro. Aí não disse, ele estava numa cela dessa, sem direito à visita. A família não podia ir lá. E desprezaram ele, não quiseram mais saber dele, porque acharam que era caso sem jeito. E quando um dia um irmão evangelizando passou na frente da penitenciária dele, tinha a sala, a antessala e o quarto onde ele estava. O irmão jogou o Novo Testamento, um livrinho daqueles da Gideão, né? Aí jogou para ele e não caiu perto dele, ainda ficou longe. Ele disse que tinha um rodo porque ele limpava o banheiro, amarrou o cordão do calção no rodo e ficou jogando até que conseguiu puxar aquele livro para ele. Quando ele conseguiu puxar, ele não sabia ler, nunca estudou. Ele disse que a escola dele era treinar no gatilho do revólver, desde criança, cortando cigarro na boca dos outros e limão na cabeça dos outros. Era a escola dele. Então nunca estudou. Ele disse que quando abriu aquele livro, sem saber estudar, mas ele conseguiu assoletrar, né? Juntando as letras, e lá no Atos dos Apóstolos, diz até qual é o versículo, para lembrar, e falava de Jesus e algumas coisas. Ele foi entrando nele, foi mudando. Ele disse que já foi logo amarelando, foi mudando de cor, foi mudando de tudo, e estremeceu nas bases ali, sozinho dentro daquela prisão. Jesus falando com ele, nitidamente. Aí você vê um camarada de alta periculosidade, numa prisão, numa penitenciária, que ninguém podia visitar, mas Jesus foi lá e visitou ele. Louvado o nome do Senhor. Entrou lá, ele disse que conversou com ele. Foi um diálogo, uma coisa bem interessante. E ele ali virou um crente logo ali naquele momento. E dali, passaram poucos meses, o juiz mandou chamar ele. Aí já tiraram ele de lá da penitenciária, que está com outra cela mais social. Poucos meses depois, 6 meses, o juiz mandou chamar ele e conversou com ele assim, frente a frente, porque nem o juiz queria conversar com ele. Conversou com ele assim, frente a frente, e disse: rapaz, tu está crente dentro, o negócio mudou, a tua vida está. Aí a pessoa fez amizade a esse juiz com ele. E uma moça que visitava os presídios, evangelizando, começou a evangelizar a ele, né? Começou a ensinar, a doutrinar, e trouxe um violão para ele. E ele dizia: eu tenho muita vontade de aprender a tocar e a cantar. E ela deu esse violão a ele, ele começou a tocar, até que ele começou a aprender a tocar. Aí começou a gravar hinos, né, sozinho ali dentro, cantando. Ela chegou um dia e estava cantando, tocando e cantando. E ela observou e viu: esse camarada, eu vou levar ele para tocar lá na igreja, cantar lá no congresso de mocidade. Aí falou para ele que ia levar ele para cantar no congresso de mocidade. E ele disse: mas como é que eu poder, se eu vou falar com o juiz? Ela falou com o pastor dela, e o pastor veio e falou com o juiz, e o juiz deixou de sair. Ele disse que foi a coisa mais tremenda que ele já viu acontecer, foi ele sair naquele dia para ir cantar na igreja, só ele e aquela moça. Saiu pelas portas do presídio, abriu lá as portas, o portão do presídio saiu. Ele disse que quando chegou lá fora,
sentou na calçada e não teve coragem de andar, sem saber o que estava acontecendo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele e uma moça sozinha lá fora do presídio. Aí, quando tomou coragem, foi, cantou na igreja, ele foi uma bênção. Depois terminou tudo, ele voltou e se entregou de novo lá na sua cela. Aí o povo todo dizendo assim: esse daí não volta mais. E ele voltou. E assim ele ficou. Sempre quando queriam que ele cantasse na igreja, vinham buscar ele. Falava com o Luiz. Uma certa vez, o irmão dele, que era também prisioneiro, também de muito perigoso, ele vieram chamar ele para cantar na igreja, e ele foi. Dessa vez aí já estava liberado, ele passava o final de semana fora do presídio. O juiz já tinha liberado, ele passava final de semana fora do presídio. Ele vai para o congresso para cantar na igreja, quando houve uma rebelião na sua saída. Depois que ele saiu, houve uma rebelião e o irmão dele morreu na porta do presídio, na hora da força. Mataram o irmão dele. E ele estava fora, aí ficou o noticiário, rádios e televisão, aquele rebuliço todo. E a notícia que rolava é que Zé Vantuí, que já estava fugitivo, estava na igreja, mas a notícia é que estava fugitivo, esse não volta mais. Aí terminou a festa lá na igreja, e na segunda-feira foi direto para a casa do juiz. E não veio direto para o presídio. Foi para a casa do juiz e o juiz disse: você não pode entrar lá agora. Lá está muito quente agora. Deixa a coisa esfriar, você vai ficar aqui na minha casa. Ele passou ainda quase 15 dias na casa desse juiz. Ele segurou ele lá e não deixou voltar para o presídio, porque corria o risco de ser morto lá. Aí assim ele foi escapando. Aí o que eu tiro com isso? É que Deus trabalha de uma forma diferente. Vai lá para um camarada marginal, uma pessoa sem nenhuma qualificação social, para estar no meio da sociedade. Porque a pessoa que é presa, ela é presa por causa do perigo, do risco que está correndo para a sociedade. Aí é jogado na prisão para ser tratado, recuperado, psicologicamente ser tratado com toda forma de recuperação daquela pessoa. Ele é preso por isso. Isso é o Código Penal. E joga na cadeia para recuperar aquela pessoa, para voltar à sociedade. Mas ao contrário, nunca ninguém volta de lá para ver a sociedade, a não ser através de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Porque lá aprende as coisas piores ainda. Tornam pior, os seus planos piorem. E então o presídio não recupera ninguém, apenas isola da sociedade. Agora Jesus vai lá, tira essa pessoa, muda, transforma, traz de volta e entrega à sociedade. Louvado o nome do Senhor. E confia a esta pessoa a sua palavra. Aleluia. Olha quem Jesus confia a sua palavra. Isto é contradizente para toda a sociedade. Não dá para as pessoas acreditar. Porque o que Jesus faz? Pega uma pessoa que ninguém dá $1 furado por ele. Vem, coloca na sociedade e ainda confia esta pessoa a sua palavra para pregar, para louvar, para cantar, para exaltar o seu nome. Louvado o nome do Senhor. Quem não conhece Deus, quem não conhece Jesus, jamais aceita isso. Louvado o nome do Senhor. Jamais vai aceitar isso. Porque tudo é o contrário do que a sociedade faz. Louvado o nome do Senhor. Eu estava numa obra uma vez lá em Fortaleza, uma construção, e um camarada chegou e descarregou uma carrada de areia lá, e ele viu que eu era crente. Isso já faz muitos anos, já faz mais de 20 anos. E ele veio para mim e falou um montão de coisa contra a crente.
crente é isso, crente é aquilo, eu não gosto de crente por isso nem por aquilo, e eu só ouvi. Aí ele disse, olha, tem um crente pertinho da minha casa, o camarada parece que ele matou, fez um mal lá com o irmão dele, e ele disse que ia deixar de ser crente, ele não ia mais para a igreja, mas ia matar aquele sujeito. E ele foi lá e matou o sujeito. Depois deixa eu te dizer uma coisa. Posso falar agora? Você pode falar. Ele disse, olha, quem dera todo homem fosse crente. E por que você está dizendo isso? Porque se todo homem fosse crente, não precisava de presídio, não precisava de cadeia, a Souza Cruz já tinha quebrado, os alambiques de cachaça tudo estava fechado, e você não ia encontrar ninguém embriagado, fazendo ruaça, matando os outros, fumando aí, se prejudicando a si mesmo e a saúde dos outros. Você não ia encontrar esse povo, porque crente não faz isso. Crente não anda por aí matando ninguém. Mas nesse lá, quando ele matou o homem, não era mais crente. Você não disse que ele disse que deixar de ser crente para matar o homem? Então ele não era mais crente. Você não pode tomar essa coisa de crente, não. Ele deixou de ser crente para matar o homem. Então, olha, crente não anda matando ninguém, não. Crente anda falando de Jesus, do Evangelho, falando de Deus. Pelo contrário, meu filho, crente salva as pessoas deste mundo perdido e leva para Jesus. E Jesus leva para o reino dos céus. Louvado o nome do Senhor. Esta é a missão do crente, é o que o crente faz. Então, se você encontrar um crente na prisão, é porque ele aceitou Jesus lá dentro. Ele não foi estar preso lá porque é crente. Você encontrou ele crente porque ele aceitou Jesus lá dentro. Tem muitos lá dentro que são crentes, mas aceitaram lá dentro agora, depois de preso. E nesta época eu evangelizava esse presídio que tinha aqui, em Pacatuba, onde o pastor Roberto era prisioneiro. E então eu evangelizava toda segunda-feira, quando não era domingo, nós estávamos ali, trazia uma caravana de irmãos que faziam um culto lá dentro, pregavam, era 40 presos em 5 celas. E dos 40, 19 era crente. No meio desses crentes estava o pastor Roberto e o irmão Adonias. Nós vínhamos toda segunda-feira dar assistência a eles aí. E hoje, o pastor Roberto, eu jamais imaginava que o pastor Roberto hoje ia ser o nosso pastor. Eu evangelizando lá dentro, aquele preso lá. Só que era um crente preso, mas ele estava crente, de verdade. Louvado o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor.